Atos 27, do 22 ao 26, diz assim: Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. E oremos. Amado, abençoe a tua palavra, Senhor conosco, abençoe o ensino, abençoe o ouvir. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar. E estamos na reta final do nosso estudo de Atos. Estamos no capítulo 27 e nós vamos ver hoje outro aspecto, uma outra perspectiva de Paulo indo para Roma. Nós vimos que Paulo foi preso, ele era inocente, mas como apelou para César, então ele ia para César estava em Roma, então a Roma ele teria que ir. Então foi determinado essa ida para Roma e nessa viagem, que praticamente termina o livro de Atos, esse último episódio maior que nós temos em Atos é a ida de Paulo a Roma e a chegada dele em Roma. Mas Deus usou a Paulo de forma especial, mesmo Paulo estando sob disciplina, mesmo Paulo tendo desobedecido a Deus, mesmo Paulo está na situação que se encontrava. Se a gente nos predispormos a Deus, Deus pode sempre nos usar. E aqui nós vimos ele então sendo usado por Deus. Semana passada nós vimos ele sendo usado como um conselheiro. Ele foi usado como um conselheiro e nós vimos isso. E essa semana nós vamos ver Paulo sendo usado de outra forma, Paulo sendo usado como um encorajador. Paulo, o encorajador. E nós também devemos ser encorajadores. Então vamos ver o que nós podemos aprender com Paulo e como nós podemos emular isso em nossas vidas. Então, nós lemos agora há pouco no versículo 22 ao 26, e o que nós podemos ver desses versículos que nós lemos é que Paulo compartilhou a palavra de Deus. Você não, pastor, peraí, ele não compartilhou a palavra de Deus, ele simplesmente falou para as pessoas o que Deus disse para ele. Exatamente. Um anjo de Deus apareceu para ele e falou. A palavra anjo em inglês, a palavra angelos, significa mensageiro. Então, o anjo, o mensageiro, veio trazer uma mensagem de Deus, ou seja, o anjo veio trazer a palavra de Deus. E hoje nós temos essa palavra de Deus aqui em Atos 27, que nós acabamos de ler. Não estava escrito naquela ocasião, porque foi dado verbalmente, mas a verdade foi que Paulo recebeu a palavra de Deus e Paulo passou para ele, entregou para ele, compartilhou com eles a palavra de Deus. E não há nada mais encorajador para alguém do que você compartilhar a palavra de Deus, dizer para aquela pessoa o que Deus fala a respeito de algum tema, algum problema, alguma situação que eles se encontram. Agora, para a gente poder compartilhar a palavra de Deus, nós temos que receber a palavra de Deus. Nós temos que Paulo falou que na noite Deus veio para ele e Deus falou com ele, e Deus, através do mensageiro, disse com ele. Nós vimos isso aqui, porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Então veja bem, aqui fala que ele esteve com ele, não fala que foi um sonho, não fala que foi uma visão. Um anjo de Deus esteve com ele de noite. Agora eu pergunto, por que esse anjo foi falar com Paulo de noite? Imaginamos, depois da meia-noite, 2, 3 da meia-noite, sabemos. Por quê? Bom, porque nós não sabemos, é a mesma coisa. Deus se fez presente através da presença daquele anjo, daquele mensageiro que trouxe a palavra de Deus para Paulo. A minha questão que eu estou levantando aqui é o seguinte: nós temos que nos predispor. Paulo, à noite, eu imagino que estava dormindo. Estava no navio, estava dormindo. Então, ele deu do seu tempo, da sua atenção, para ouvir, para estar com o anjo. O anjo estava lá, ele obviamente ouviu o que o anjo falou, porque estava acordado. Então, nós temos que nos predispor a ouvir o que Deus tem para falar. Como nós podemos fazer isso? Bom, número 1, nós podemos predispor o que Deus vai falar, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, sendo pregada, sendo ensinada. Então, a gente tem que primeiro receber para poder dar. Jesus falou, mais abençoada coisa é dar do que receber, mas para poder dar, nós temos que receber primeiro.
Então é uma bênção muito grande poder compartilhar a palavra de Deus, mas nós temos que receber a palavra de Deus, temos que aprender, estudar, mastigar a palavra de Deus para que a gente possa então passar a compartilhar para as outras pessoas. Se a gente quiser compartilhar, nós temos que primeiro receber. Então nós temos que ter cuidado para a gente ter tempo com Deus. Você só vai ouvir de Deus se passar tempo com Ele. Não tem um atalho, não tem uma maneira mais curta. Vai tomar tempo de leitura, tempo de você pensar, de você raciocinar, tempo de você ouvir, tempo. Nós temos que remir o tempo, como Paulo falou, remir o tempo que os dias são maus. Uma forma que nós podemos fazer isso é aproveitando cada momento, fazer tempo específico, mas também encaixando sempre que podemos. Uma coisa que eu fazia muito, quando eu trabalhava secularmente lá em Londres, eu viajava 1 hora para chegar no centro de Londres. E nessa 1 hora eu ouvi em média 3 mensagens, porque era 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Eu ouvi de 2 a 3 mensagens todos os dias, usando fone de ouvido. O irmão Manuel fala a mesma coisa, quando ele viaja para Arapiraca, ele ouve mensagens também. Então nós temos que aproveitar esses horários, fazer tempo também, claro, mas aproveitar ao máximo. E falar, pastor, o dia é muito corrido. Bom, a gente tem que fazer uma tabela direitinho e ver. Porque eu tenho 24 horas, você tem 24 horas, todo mundo tem 24 horas. Então talvez você precise cortar, diminuir alguma coisa, mas se Deus é a coisa mais importante e nós queremos ser pessoas encorajadoras para compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas, nós vamos ter que gastar tempo, vamos ter que ter tempo. Não tem outro jeito, não existe outro jeito. Não tem uma pílula que você toma, uma transfusão que você faz, não um choque que você leva, vai demorar tempo, lendo, ouvindo a palavra de Deus. Então nós devemos ser mensageiros, como Paulo foi mensageiro da palavra de Deus, porque ele foi encorajador, e você não pode encorajar alguém mais do que levando a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz e alimento para o nosso espírito. Claro que é muito mais eficaz para quem é salvo, que tem o Espírito Santo, que o sela, que o Espírito Santo vai levar você a ter um entendimento. Mas mesmo a pessoa que não é salva, ela pode ouvir da palavra de Deus. A coisa mais importante para a palavra de Deus, para a pessoa perdida, é o Evangelho. Tem um conselheiro, escreveu vários livros já, um ótimo conselheiro cristão, e ele fala o seguinte, eu sigo o mesmo raciocínio, eu não aconselho quem não é salvo, quem não é cristão. Ele disse, eu não aconselho, eu também. Se eu vou aconselhar alguém que não é salvo, a minha primeira sessão de aconselhamento, digamos assim, vai ser pregar o Evangelho para aquela pessoa. Porque de nada adianta você levar verdades e alimentos espirituais para alguém que não tem o Espírito. Como Paulo fala, o homem natural não pode discernir as coisas do Espírito, não pode entender, compreender, captar, porque elas são espiritualmente discernidas. Então a primeira coisa, se você vai levar um encorajamento, vai levar alimento espiritual, a primeira coisa a fazer é você assegurar que a pessoa é salva. Paulo aqui estava encorajando, mas o que ele estava encorajando é porque as pessoas estavam com medo de perder a vida. O navio, lembre-se, o navio estava num mar remoto terrível, estavam prestes a afundar, eles tinham jogado já as coisas do lado, a carga, as ferramentas, estavam tudo desesperados. Ele falou, olha, vou encorajar vocês, Deus me disse que ninguém vai morrer. Então já foi um bom conselho. Agora, um bom encorajamento, tá? Mas de modo de regra, nós temos que primeiro gastar tempo, para depois encorajar alguém com a palavra de Deus. A gente leu até o versículo 26, eu vou ler agora rapidinho o versículo 27, acompanhe comigo. E quando chegou a 14ª noite, então veja bem, eles já estavam nessa situação há 2 semanas. 2 semanas eles no mar, sem ter esperança, o vento, chuva, escuridão, perdidos à deriva, no mar Adriático. Tá? Chegando a 14ª noite, sendo impelidos de um lado, impelidos de um e outro lado no mar Adriático, ou seja, estavam sendo sacudidos, iam para cá, iam para lá, vinham, voltavam, estavam à deriva. Lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. O que quer dizer isso? Naquela época eles não tinham sonar ou mapas precisos do fundo do mar. Então o que eles faziam? Eles tinham um prumo, que era basicamente um peso,
com uma corda, e essa corda tinha vários nós, a cada braçada tinha um nó, e você media então a profundidade através de cada nó que você jogava esse peso na água, afundava até o fundo, e quando chegava no fundo, eles levantavam a corda, eles iam contando quantos nós, para saber quantas braçadas, para saber a profundidade. Então eles fizeram isso, a primeira tomada deu 20, a segunda deu 15, ou seja, eles estavam chegando numa parte mais rasa, geralmente de cano, que está chegando perto de terra, né? Então, eles estavam vendo que estavam ao caminho. E versículo 29. E temendo ir dar em alguns rochedos, ou seja, ficaram com medo, está ficando mais raso, é capaz de a gente estar indo sem controle nenhum, a gente vai acabar batendo numa rocha ou em algum lugar, e a coisa vai piorar mais do que já está. E temendo ir, 29, e temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Então, eles jogaram 4 âncoras na esperança de estacionar, porque o barco, o navio está sendo levado para lá e para cá. Então, jogaram logo 4 âncoras para segurar, para quando chegasse o dia, eles poderem enxergar onde eles estavam, se havia roupa, porque não tinham, à noite não tinha como ver nada. Então, eles jogaram as âncoras para fixar o navio, e desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, os marinheiros falaram, a coisa está preta, está ruim, está complicado, vamos cair fora daqui. E tendo já deitado o batel ao mar, o batel é um bote, né? Não é bem um bote salva-vidas, é um bote que geralmente ia atrás, amarrado numa corda, e o navio ia andando, e aquele batel, aquele bote ia sendo puxado, era usado para você, quando chegava à terra, quando você ia para outro navio, ou se alguém caísse, enfim, tinha vários usos, ele ficava amarrado atrás. Porém, os marinheiros, procurando fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa. Então, eles desceram do navio, dizendo, vamos lançar umas âncoras pelo outro lado, viu? Só que não iam lançar âncora coisa nenhuma, eles iam fugir. Tá? Disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Pois é, então o batel foi para o mar. Eles iam entrar, né? E os soldados foram lá e descobriram desse problema aí. O navio aqui, estima-se, estava fora do rumo de 800 a 1000 quilômetros fora da rota de onde eles deveriam, gostariam de estar. Ele estava à deriva, como nós lemos aqui no Mar Adriático, e o mar ficando cada vez mais raso e os marinheiros querendo fugir. Agora veja bem, esse aqui foi o segundo conselho que Paulo deu. Qual foi o primeiro conselho? Foi o terceiro conselho, é o segundo, na realidade. O primeiro conselho foi, não vamos descer, vamos ficar aqui, não vamos não partir, que vai ser perigoso, vai ter grande dano. Ninguém ouviu Paulo, aí foram embora. Deu no que deu. Agora Paulo dá outro conselho, ele fala, olha, se esses marinheiros fugirem, acabou. Note que dessa vez, eles ouviram. Versículo 29. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. A segunda vez que Paulo deu o conselho, todo mundo não só ouviu, mas agiram. Primeira vez ele falou, também ignorou, não quis saber do conselho de Paulo, deu no que deu. Agora, essa segunda vez, isso é esperançoso, porque mostra que às vezes as pessoas aprendem. Né? Deu o conselho, quebraram a cara, Paulo dá outro conselho, e não quebraram a cara, porque fizeram a coisa certa. Tá? Paulo já havia dito, no versículo 22, que ninguém ia morrer. Né? Agora os amoesto, que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente na vida. Então Paulo falou, olha, eu estou dizendo que não vai morrer ninguém, estou dizendo que Deus falou que não vai morrer ninguém. Agora estou dizendo que se os marinheiros fugissem, eu retiro o que eu digo. Eu retiro o que eu disse sobre ninguém morrer. Então eles agiram e o conselho foi ignorado. Então a primeira coisa que o encorajador faz, número 1, ele compartilha a palavra de Deus. Número 2, ele avisa. Paulo aqui, ele deu um aviso. Muitas vezes, para você encorajar alguém, de verdade, você precisa dar avisos. Interessante é que muitas vezes o oposto acontece. A pessoa não quer avisar alguém, com medo de chatear, com medo de talvez, sei lá, estragar a amizade. Então eles não querem avisar. Mas a verdade é que, se você quer realmente ser um encorajador, então às vezes um aviso é necessário. É necessário você chegar lá e dar um aviso.
contar alguma coisa, falar alguma coisa. Nesse caso aqui, a vida deles estaria em jogo. Tá bom? Então, como encorajadores, assim como Paulo fez, nós devemos compartilhar a palavra de Deus. Isso significa gastar tempo com Deus. Nós devemos, número 2, avisar as pessoas. E número 3, que Paulo fez, foi que Paulo deu um bom exemplo. Muito precioso, um bom exemplo. Versículo 33. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus, na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 266 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. Então, mais uma vez, estavam no mar não só duas semanas, mas eles estavam sem comer há 2 semanas. Estavam de jejum 2 semanas. Alguém que já fez jejum 2 semanas? Pois é. Agora, aqui é o seguinte: se foi por desânimo, se foi um jejum espiritual, se foi por enjoo, se foi simplesmente porque era difícil você preparar comida, sentar, a gente não sabe por quê. Só sei que 2 semanas eles não tinham comido. Por algum motivo, eles não tinham comido. E Paulo animou eles a comer alguma coisa. Agora, ele comeu primeiro, ele deu o exemplo aqui. Tá? Então, agora veja bem, pastor, mas se eu ficar 2 semanas sem comer, a pessoa não morre? Não. Alguém pode, isso já foi mostrado medicamente, clinicamente, cientificamente, você pode passar até 30, 40 dias sem comer nada que você não vai sofrer, se você tiver boa saúde normal, digamos assim, você não vai sofrer nenhum dano. Muito pelo contrário, vai fazer muito bem para a sua saúde, você fazer um jejum assim de longo tempo. Diferente de água. Tá? Se você passar 2, 3 dias sem água, você está encrencado. Tá? A água realmente você não pode fazer jejum de água. Tá? Você deve tomar água com bastante frequência. Tá? Mas aqui, inclusive, já houveram exemplos, por exemplo, lembrar do exemplo agora, havia não sei se eram 2 ou 3 pessoas, estavam num avião pequeno, isso no Alasca, isso no verão no Alasca, claro. E deu uma pane no avião, o avião fez uma aterrissagem forçada no meio da floresta e não morreu ninguém, o avião só acabou, mas eles estavam no meio de nada, basicamente. Estavam uns 5 dias de viagem a pé para o lugar mais próximo, um lugar bem remoto. E essas 3, 4 pessoas, saíram andando até o lugarzinho mais próximo, né? Eles tinham mais ou menos as coordenadas, eles saíram andando e demorou, se não me engano, foi 5, 6 ou 7 dias, uma semana, algo assim, para eles chegarem nesse lugar. E nesse meio tempo, eles só bebiam água que encontravam, e se não me engano era primavera, não era verão, era primavera, então não tinha muitos frutos, não que no Alasca, na floresta, tem muito fruto que a gente pode consumir, mas não tinha muita coisa, então eles não comeram nada, basicamente. Só caminharam e beberam água que encontravam no caminho, rios e riachos e coisas assim. Enfim, quando chegaram no lugar mais próximo, né, eles se apresentaram lá e levaram para o hospital, fizeram exame médicos nele, tá, e coisa. E de fato o que aconteceu é que ficou constatado que não só eles estavam em excelente saúde, um era diabético, parece que ou curou, ou ficou melhor. Um tinha pressão alta, pressão arterial elevada, estava normalizada. Todos perderam uns quilozinhos, estavam agora não com o peso ideal. Enfim, fizeram exame de sangue, exame de tudo melhorou. A saúde deles estava melhor em todos os aspectos. Você imagina, estava melhor. Por quê? Eles passaram 5 dias, para 5 anos você morre. 5 dias andando e sem comer nada. Tá? Então, você não vai morrer se você passar 3 horas sem comer. Ou 3 dias sem comer, ou 3 semanas sem comer. Tá? Agora, 3 meses já é exagero, né? Mas então, veja bem, então eles não tinham comido nada, e Paulo foi o primeiro a comer, né? Animou eles a comer. E outra coisa, Paulo orou, e o interessante aqui foi o seguinte: e havendo dito isso, tomando o pão, deu graças na presença de todos. Quando você vai comer, você dá graças a Deus?
na presença de todos? For na sua casa, você deve ter, graças a Deus, na presença de todos. Tudo bem. Mas e se você tem visita na sua casa? Alguém está... Sabe o que você faz? Você dá graças na presença de todos. E se você está no restaurante? Você dá graça na presença de todos. Você não precisa ficar em pé em cima da mesa, estender os braços e sair orando. Oh, Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus que criou. Não precisa também exagerar. Né? Mas você, nada errado de você baixar a cabeça e você orar. Se você está em um grupo, então você ora em voz alta. Não precisa ser volume máximo, você ora em voz alta. Eu, pessoalmente, se estou no restaurante sozinho, muito raro esses dias, mas se eu estiver no restaurante sozinho, eu oro não em voz alta, se sou só eu, porque se eu estou na minha casa, eu sozinho, eu não oro em voz alta, então eu não vou orar em voz alta no restaurante, só porque eu estou no restaurante. Agora, se está com outra pessoa comigo, eu oro em voz alta. Por quê? Porque é um exemplo aqui, um exemplo tão bom exemplo. Uma vez nos Estados Unidos, muitos anos atrás, as vezes eram pequenininhas, estavam no restaurante, a gente só comia em restaurantes naquela época, não foi muito bom para a nossa saúde, mas era o que a gente fazia. E a gente, como sempre, a comida foi servida, nós oramos. E durante a refeição veio uma mulher com a família dela falar com a gente e agradeceu a gente. Falou, muito obrigado, vocês me encorajaram. Eu falei, foi o que eu fiz. A gente viu vocês agradecendo e orando antes de comerem. E aquilo me levou a estar grato e como devo ser mais grato. Enfim, alguém viu. Eu não estava fazendo aquilo para ninguém ver. Tanto que eu não faço alarde. Nós somos discretos. Eu não faço escondido, mas também não saio soltando rojão. Mas pessoas estão vendo. Pessoas podem ser abençoadas por causa daquele simples exemplo. Até alguém olhando e falando, realmente, agradecendo a Deus. Aquilo vai talvez levar alguém a ser grato a Deus, levar alguém talvez a orar a Deus. Você não sabe, mas enfim, ele deu graças a Deus à frente de todo mundo. Tá? E muitas vezes a gente pode ficar meio que constrangido. Não devemos ser constrangidos, tá? Porque estamos dando um bom exemplo. Então, quer encorajar alguém? Seja um bom exemplo. Tá? O seu encorajamento e o seu conselho e a sua palavra vai ter muito mais peso se for acompanhada uma boa dose de bom exemplo. Tá? Vou dar aqui uma ilustração para você. Você daria muita atenção ao conselho matrimonial de alguém que casou e divorciou 5, 6, 7 vezes? Bom, o cara obviamente não entende nada, né? Você casou 6, 7 vezes, não deu certo, deu uma bola dentro, então como é que faz? É a mesma coisa. Fica muito difícil você receber conselho nutricional de alguém que não tem saúde. Certa vez eu estava na Inglaterra, deixa para lá, não vou dar esse exemplo não, mas depois eu li particular. Mas eu não sei onde vai parar essa fita aqui, essa gravação, né? Então, em off, eu dou exemplo em off. Em off, depois eu dou um exemplo aqui. Aí eu posso citar nomes, eu posso citar lugares, aí eu posso... e jurar vocês todos de morte, se for o caso. Então vamos dar um bom exemplo. Não só fale, mas faça. Um exemplo que tenha mais peso. E por último, esse encorajamento todo de Paulo, o resultado foi que todos foram salvos. Versículo 39. E sendo já dia, não conheceram a terra, ou seja, o dia amanheceu, estavam com o barco ancorado, né? Eles viram a ilha e disseram, não conheço, não fazemos a mínima ideia onde estamos. Lembrando que eles estavam fora de rota uns 800 ou mais quilômetros, então eles não faziam a mínima ideia onde é que estavam. Tá? Não conheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, lembra que as âncoras, as 4 antes que lançaram na popa, né, para prender o navio. Então eles levantaram as âncoras, basicamente desfreando, né, soltando o navio. Deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, ou seja, soltaram as âncoras e o leme. Então não tinha ninguém dirigindo aquele treco, estava simplesmente jogado à mercê das ondas do vento. E, alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Então levantaram a vela, estava abaixada, desfrearam, soltaram o volante e pé no acelerador em direção à praia. Eles queriam chegar na praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio
e fixa a proa, ficou imóvel, ou seja, a parte da frente do navio, ela bateu ou em rochas ou em areia, mas uma parte rasa, e ficou fixa, né? Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio e fixa a proa, ficou imóvel, mas a polpa abria-se com a força das ondas. Então, a parte de trás estava recebendo as ondas, a frente ficou presa, né? O vento querendo levar o barco para frente, estava empurrando contra a areia, contra a rocha, a parte de trás estava solta, as ondas estavam batendo e a polpa abria-se. O que quer dizer isso? Quer dizer que o navio estava se quebrando, estava se abrindo, o navio estava abrindo, gente, estava entrando água, estava se acabando o navio. A polpa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançarem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Sempre quando você segue bons conselhos, você tem bons resultados. Seguindo bons conselhos, você tem bons resultados. Seguindo maus conselhos, você tem maus resultados. Aí você vê o conselho está seguindo e o resultado está chegando, e você faz aí a matemática para deduzir o que está acontecendo. Mas quando amanheceu, como a gente viu aqui, não reconheceram onde é que estavam, e Paulo tinha dito no versículo 26, contudo necessário irmos dar numa ilha. Ele falou, olha, não vai morrer ninguém, agora é o seguinte, nós vamos dar numa ilha, nós vamos chegar numa ilha. Para a gente se salvar, vamos ter que chegar numa ilha. E dito e feito, no versículo 39, eles chegaram numa ilha. Ou seja, a palavra de Deus se tornou verdade. Aí diz assim no versículo 39, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Pelo jeito, eles não se lembraram do conselho de Paulo. Paulo falou que tem que estar numa ilha. Então, mas se eles se lembravam ou não, eles seguiram o conselho de Paulo. Eu não sei se Paulo lembrou eles, ou se eles iam fazer aquilo do jeito, mas no versículo 40 a gente vê que eles recolheram as âncoras, soltaram o leme, alçaram as velas e foram dar nessa ilha. E a verdade é que todos foram salvos. Agora, por que os soldados queriam matar os prisioneiros? Bom, primeira coisa, um soldado romano, quando era posto responsável por um prisioneiro, ele respondia com sua vida. Tá? Ou seja, ou ele dava conta do prisioneiro, vivo ou morto, ou ele pagava com a sua vida. Tá? Então veja bem, se eu sou um soldado romano, o Zidane é dado a mim para eu levar ele de A para B. Eu vou ter que chegar em B com o Zidane, vivo ou morto. Ele tentou fugir. Bom, então mate ele e leve a cabeça dele. Ou leve o corpo dele, cabeça mais prática. Mas chegue lá com ele. Só não chegue de mão vazia. Não chega dizendo, fugiu, perdi, ele morreu no caminho. Você tem prova da morte? Não. Então, você vai pagar com sua vida. Então não era pouca coisa. Então os soldados disseram, não, o navio está afundando, vamos fugir. E se fugir, quem vai pagar somos nós vamos ser responsáveis. Não querem saber que teve um naufrágio, então vamos matar eles, né? Levar alguma prova na cabeça, geralmente, né? Tal coisa. Mas não vamos deixar ninguém fugir. E o Júlio, o centurião, falou não que ele tinha nenhum amor pelos prisioneiros, mas ele queria poupar a Paulo. Sabe, é sempre bom você estar com pessoas corretas, pessoas de Deus. Aquela história, né? Certa vez perguntaram para alguém, você tem medo de voar? Tenho. Por que você tem medo de voar? Porque pode acontecer um acidente e morrer. Mas ninguém morre na hora errada, só morre no seu dia. A pessoa falou, o problema é que talvez não é o meu dia, mas é o dia da pessoa do meu lado. Talvez é o dia do meu colega, passageiro aqui. E se for o dia dele, o avião caiu ou caiu. Mas a verdade é essa, é que às vezes tem muita gente que recebe livração de Deus, não por ela em si, mas por pessoas que estão ao redor delas. Pessoas que estão ao redor delas. Aqueles prisioneiros todos foram salvos, não por nenhum outro mérito, mas simplesmente que o centurião, Júlio, o responsável, queria poupar a Paulo. E ele falou, não vamos matar os prisioneiros. Então todo mundo foi beneficiado por causa de Paulo.
algo. Tá? Então, muitas vezes, isso acontece. Nós temos exemplo lá em 1 Coríntios capítulo 7, onde Paulo fala sobre o casamento. Ele fala, olha, se tem um marido que é descrente e uma esposa que é crente, ou vice-versa, então não deixe, porque o marido ou a esposa que não é salvo, é santificado. É santificado, ou seja, vai ser beneficiado pelo fato que o cônjuge é salvo. Agora veja bem, isso é para um casal que quando casaram, ambos não eram salvos. Aí depois um dos dois foi salvo e o outro não. Tá? Aqui não está dizendo que o crente possa casar com o descrente, de modo algum. Aqui não está dizendo nada. Paulo está dando um exemplo, casos aconteçam, não. Isso é um casal, eu e a irmã Simone, quando nós casamos, nós não éramos salvos. Nós somos salvos 4, 5 anos depois. Tá? Mas vamos supor que eu não fosse salvo e ela fosse ou vice-versa. Então, o que não foi salvo seria beneficiado pelo outro. Foi o caso aqui. Tá? Então, sempre se cerque com pessoas que são beneficentes. Tá? Sempre fiquem bem próximos de pessoas que estão com Deus, caminham com Deus. Sempre se cerque de pessoas dessa forma. Tá? Então veja bem, Paulo aqui foi usado de várias formas no caminho de Roma. Ele foi usado além de conselheiro, ele foi usado como um encorajador. E nós também, a viagem da nossa vida, nós devemos buscar ser encorajadores e conselheiros para as pessoas com quem Deus traz em nosso caminho. O mundo é um lugar problemático. Não vai faltar oportunidade de você aconselhar e não vai faltar oportunidade de você encorajar a pessoa, porque todo mundo precisa de encorajamento. De um grau ou outro, todo mundo precisa de encorajamento. Então, nós devemos sempre estar fazendo isso. Um conselho que eu dou a respeito do seu conselheiro talvez o mais importante conselho. Não dê conselho que não foi pedido. Se você der conselho que não foi pedido, você vai se frustrar e frustrar a pessoa. Então, Jesus falou, não jogue pérolas aos porcos. Conselhos são coisas preciosas. O porco, ele não pediu pérola. O porco prefere uma ervilha. Ele prefere um feijão. Ele prefere um grão de milho. Tá? Então, o porco vai fazer o quê? O porco não vai valorizar a pérola. Ao contrário, ele vai lá, vai morder a pérola, vai quebrar o dente, vai sofrer, ficar com raiva de você, e você pegou uma coisa preciosa e jogou para nada. Tá? Então, nessa área de conselhos, não jogue pérolas aos porcos. A pessoa não vai dar o valor devido, você vai frustrar aquela pessoa. Tá? Ela não pediu pérola, então você não dê conselho onde o conselho não foi chamado. Eu, na maioria das vezes, sigo esse conselho, e as poucas vezes que eu não segui, eu me arrependo do que eu fiz. Tá? Então, só dando aqui uma dica para vocês. E sempre encorajar as pessoas. Nós primeiro, antes de encorajar, nós devemos fazer como Davi. Quando estava lá no fundo do poço, a Bíblia fala que Davi se encorajou no Senhor, se fortaleceu, se encorajou no Senhor. E depois ele encorajou e fortaleceu os seus homens que também estavam desencorajados. Amém? E vamos orar. Pai amado, Deus querido,